Ah, o amor é tão lindo, não é mesmo? Você sonha em casar? Bolo, véu, grinalda, buquê, viver aquele sonho inesquecível da igreja, festa, pedida de solteiro e viver juntos. Como deve ser maravilhoso! E a convivência? Ah, a convivência deve ser maravilhosa. Cuidar um do outro, ter filhos. Olha que realização pessoal. Ou até mesmo prorrogar os filhos e ter um bichinho de estimação. Olha que interessante. Tudo isso é tão mágico, não é mesmo? Hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante, mas que vem causando grande polêmica. Muita polêmica mesmo. Bom, o spoiler eu posso dizer que quase dei tudo para vocês de mão beijada, hein? Eu acredito que essa manifestação está acontecendo pelo fato de que homens e mulheres estão cada vez mais livres. Tudo isso causado pela evolução da humanidade. E você? Você acredita que todo casamento ele tem que ser por amor? Bom, se eu caso por amor, por que eu tenho que assinar um contrato? Em uma união de casal, por que eu tenho que necessariamente morar na mesma casa? E a perguntinha famosa: casar pra quê? Se é tão difícil divorciar depois? Tem pessoas que preferem morar juntas e depois ver se vai dar certo. Você já prestou atenção em como são as desculpas sobre ter que casar cedo? Você já observou como as pessoas estão casando tarde hoje em dia? E aí, no meio do caminho, será que tudo não passou de uma ilusão? O casamento ele acabou, mas o amor não. Nossa, que confusão! Dentro de toda essa situação surgiu uma nova comemoração no Brasil. É isso mesmo que você está pensando. Hoje o divórcio virou motivo para festejar por aqui. Isso nos leva a pensar o que isso nos revela sobre amor, liberdade e até mesmo consumo. Quem de vocês ainda acredita na família Margarina? Lembra daquele comercial que tinha um casal lindo, sorridente, com filhos sentados à mesa, comendo em família no churrasquinho de domingo? Será que essa imagem ainda vende? Porque foi registrado no nosso país, e isso são dados, gente, do IBGE em 2023. Foi um recorde, foi mais de 440 mil divórcios. Outro dado muito importante é que quase metade dos casamentos eles terminam antes de completar 10 anos. E adivinha, tem gente se divorciando em menos de 2 anos, com direito a bolo, DJ e buquê ao contrário, é claro. A duração média de um casamento caiu de 17 anos para 13,8 anos. E com isso surgem novas empresas lucrando. São as agências de divórcios felizes. Eu gostei do nome da agência, é bem sugestivo, não é mesmo? Com buffets temáticos, ensaios fotográficos solo e viagens de recomeço. E isso nos leva a pensar: será que o casamento virou uma instituição falida? Entre dados e tendências, mais que um retrato jurídico, esses dados nos revelam uma transformação cultural profunda. É o fim do casamento. Bom, ele está se normalizando. Ou seja, o divórcio ele está se tornando normal. O casamento de uma vida toda está virando uma exceção. Os casais estão se separando mais rápido, mais jovens e cada vez mais sem vergonha disso. A idade média do divórcio hoje é de 44 anos para homens e 41 para as mulheres. O número de mulheres que pedem a separação dobrou nas últimas 2 décadas, mostrando uma nova mudança também na autonomia afetiva e econômica. Isso mostra menos submissão. O outro dado bem curioso é que também dobrou o número de separações entre pessoas com mais de 60 anos. Até os idosos estão menos tolerantes. Com isso tudo, leva a nos perguntar: as relações acabaram ou nunca foram sólidas? Isso dá uma boa reflexão. O fato é que cada vez mais brasileiros estão refazendo as suas vidas após o fim de um casamento. Isso virou um negócio aqui no Brasil. Desde agências de divórcio feliz, com bolos temáticos e até terapias personalizadas. O fim do amor romântico virou
virou renovação, virou libertação e, é claro, mercado. Está bem claro que estamos entrando em uma nova era de mudança cultural. O que mudou não foi só o casamento, foi a cultura. Hoje não se casa mais para completar o outro, se casa para somar. Somar, dividir e às vezes se separar sem drama. Essa nova geração é mais cética com a ideia de amor eterno. Casam menos, mais tarde e se divorciam mais rápido. Mulheres mais independentes, homens cada vez mais inseguros. Redes sociais como palco de exposição e desejo. Temos aí vários exemplos, mas não vale aqui entrar em detalhes sobre esses influencers. A geração dos nossos pais sustentava casamentos por medo ou conveniência. Hoje se termina por um autoconhecimento. Nunca se falou tanto em liberdade e nunca houve tanta cobrança pelo amor perfeito. As redes vendem a ideia de casal bonito, alinhado, saudável, com rotina, planos e estilos de vida. E quando a realidade falha? O algoritmo oferece um novo par ideal. Relacionamentos hoje em dia estão mais curtos, intensos e performáticos. Já prestou atenção que tem muita conexão rápida e pouca profundidade? Se conhece hoje, menos de um mês começa o namoro e logo o casamento é consumado. E em pouco tempo, ele termina. E por outro lado, cresce o número de casais conscientes que se separam sem culpa. Eles comemoram o fim, deixando de ser tabu. Fazem festa de divórcio, agradecem publicamente, saem da relação sem mágoa. Tudo isso revela um novo valor. É a coragem de encerrar ciclos. Estudos afirmam que mais de 60% dos jovens adultos preferem ficar sozinhos do que viver em um relacionamento medíocre. Gente, pela primeira vez estamos vendo pessoas priorizando o bem-estar e autonomia ao invés de aparência e de um relacionamento funcional. Será que o casamento virou uma instituição instável? Talvez a pergunta não seja mais por que os casais estão terminando, mas por que demoramos tanto para admitir que o fim também pode ser um recomeço? Pode ser que a nova geração queira viver em liberdade. No passado, homens traíam as mulheres mesmo casados, e elas fingiam não ver ou até mesmo aceitar, porque era feio para a sociedade a mulher ser divorciada. Foi a partir daí que surgiu o mercado de oportunidades. Olha que coisa boa! Temos fotógrafos especializados em ensaios pós-divórcio, cerimonialistas e decoradores que organizam festas para celebrar a liberdade. Tem até agências de viagem promovendo lua de mel solo. Com isso, a indústria de produtos e serviços pós-relacionamento vem crescendo a cada ano. Terapia, coach de recomeço, apps de encontros, alguns parecem até vendas de carne, academias e estética. É o marketing da superação. Vender autoestima, renovação, renascimento, porque hoje o consumidor ele não quer só consumir, ele quer se reinventar também. Hoje em dia, existe um conflito cultural no nosso país. O ato de se divorciar ainda carrega julgamentos, mas muito menos do que antes. Casar continua ainda sendo um desejo de milhões de brasileiros. O problema é que muitos se casam com a promessa de estabilidade, mas encontram um espelho. E quando se olha de novo, já mudaram demais para caber no mesmo contrato emocional. A questão não é mais por que se separam, mas sim por que continuariam juntos se não faziam mais sentido. Ainda idealizamos o casamento como sempre um final feliz, como de uma novela. Pois é, mas o mundo mudou. E o que chamávamos de felizes para sempre, agora precisa de um novo adendo. Enquanto fizer sentido para os dois, ou que seja eterno enquanto dure. E a nossa geração atual, ela não quer viver presa em contratos emocionais por medo de julgamento. Ela quer viver relações com propósito, com liberdade e verdade. Por isso, o novo luxo afetivo não é durar, é viver bem enquanto durar. E saber terminar com respeito, com maturidade e autonomia. Casar ainda pode ser lindo, mas separar quando necessário também pode ser um ato de amor próprio. O mercado precisa entender isso. Não se vende mais o príncipe encantado, muito menos a princesa linda à espera de seu príncipe.
vende a possibilidade de uma nova jornada individual e coletiva com autonomia emocional. Relacionamentos continuam sendo o centro da vida, mas o roteiro já não é mais o mesmo. Nem todo casamento fracassa no fim. Alguns casamentos fracassam quando continuam. Acredito que se você assistiu esse vídeo até aqui, você se identificou com alguma situação que eu já mencionei. E você? O que pensa sobre o casamento? Você quer casar por amor ou pelo contrato financeiro que lhe pode render algo? E você, já comemorou o fim de um relacionamento? Você pode deixar suas experiências aqui nos comentários. Bom, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.